Bom, galera, então vamos dar prosseguimento aí à nossa aula sobre Estado, Democracia e Cidadania, ok? Na nossa última aula, nós vimos a ideia de Estado na visão de alguns sociólogos, certo? Nós vimos, por exemplo, a ideia que Marx tinha do Estado como sendo um comitê para gerir os negócios comuns da burguesia, né, da classe burguesa. Vimos também a visão de Durkheim, que tinha o Estado como sendo fundamental, certo, em uma sociedade cada vez mais complexa, né? E também como sendo uma função eminentemente do Estado a moral, certo? Que através da educação, né, o Estado tinha essa função eminentemente de manter a coesão através da moral. Vimos também as ideias de Max Weber em relação ao Estado, quando ele diz que o Estado é uma relação de homens dominando homens, né? E que é prerrogativa do Estado o uso legítimo da força. Vimos também a definição dos três tipos ideais de dominação, segundo Weber, né? A dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação racional legal, ok? Com isso, a gente concluiu o que nós tínhamos a falar sobre Estado, e agora nós vamos tentar entender um pouco sobre a questão da democracia, ok? Então, vamos lá. Bom, falar em democracia, a gente tem que dar uma passadinha na Grécia Antiga, né? É comum a gente ouvir que a Grécia é o berço da democracia, como de fato é, né? Foi lá que nós tivemos no mundo, né, ocidental, no Ocidente, a primeira formação do que seria uma democracia. Então, a democracia ela surge em Atenas, a partir de 510 a.C., após uma mobilização popular que levou Clístenes ao poder. E não se deu à toa, né? Foi uma reivindicação popular que houve em Atenas que levou Clístenes ao poder. E a partir de então, a Grécia ela instaurou uma forma de governo denominado democracia, né? Demo de povo, popular, né? E cracia, governança. Então, na Grécia, nesse período, todos os cidadãos atenienses participavam das questões políticas da polis, né? Quando a gente fala polis, a gente está falando de cidade, ok? Então você tem aí a primeira expressão do que seria uma democracia. Você tem todos os cidadãos participando das decisões. É o que a gente chama de uma democracia direta, diferente do que a gente tem hoje, que é uma democracia representativa. Nós escolhemos representantes, né, para tomar as decisões por nós. Na Grécia era uma democracia participativa, o cidadão participava. Só que tem um detalhe aí, né? É importante salientar que o termo cidadão era direcionado somente às pessoas do sexo masculino, nascidos em Atenas, com pai e mãe atenienses e maiores de 18 anos. Ou seja, embora a democracia ateniense, a democracia grega, né, fosse expansiva a todos os cidadãos, nem todo mundo era considerado cidadão na Grécia. As mulheres estavam de fora. Aí, escravos, comerciantes não eram considerados cidadãos na Grécia Antiga, né, em Atenas. Então, somente aproximadamente 10% dos atenienses tinham acesso aos direitos democráticos. Mas era uma democracia participativa, né? Você tinha as decisões sendo tomadas em praça pública, né? Nas ágoras, né? Por isso que a oratória, a oralidade era muito importante na Grécia. Por isso que a Grécia, né, também foi o berço da filosofia. Né? Vocês devem ter estudado lá em história, em filosofia, né? As discussões entre os sofistas e os primeiros filósofos, como Sócrates e Platão, né? Por conta justamente dessa disputa pela oralidade, onde os filósofos acusavam os sofistas, né, de não terem compromisso com a verdade e serem só professores de retórica. Era justamente por conta dessa importância que se tinha com a oralidade na Grécia, justamente porque todas as decisões referentes à polis, né, referente à cidade, eram tomadas em praça pública, através de discussões, de diálogos, ok? Então, nós temos aí a Grécia como sendo o berço da democracia, certo?
bem diferente da democracia que nós temos hoje em dia, certo? E a gente vai entender mais ou menos como é que se dá essa construção ao longo do tempo. Segundo Norberto Bobbio, né, foi um grande estudioso da democracia, esse italiano aí, ele vai sugerir aí a tabela das regras democráticas, né, onde ele expõe aí 6 características que são próprias de uma democracia. Então, a primeira delas ele coloca como sendo todos os cidadãos que alcançaram a maioridade, sem distinção de raça, religião, condições econômicas e sexos, devem desfrutar dos direitos políticos. E aí ele segue também discorrendo. Eu coloquei só o principal aí. Então, para Bobbio, né, uma das características de uma democracia é justamente que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de distinção, têm o direito ao voto. Outra é que o voto de todos os cidadãos devem ter o mesmo peso, ok? Ou seja, todo cidadão tem direito a um voto, certo? Não é porque eu sou formado e você não é porque tenho mais dinheiro e você não, que o meu voto vai valer mais. O voto de qualquer cidadão, seja ele um alto empresário, seja ele um alto político, ou seja ele um analfabeto que não teve condições de estudar, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor, certo? Uma outra condição é que todas as pessoas que desfrutam de direitos políticos devem ser livres para poder votar de acordo com sua própria opinião. Ou seja, ninguém pode ser forçado a votar em candidato A, B ou C, ou em partido A, B ou C, certo? Sob ameaça ou sobre condição ou pagamento, ok? Então, todos têm que ser livres para votar de acordo com sua própria convicção. Uma outra condição para a democracia, segundo Bobbio, é que devem ser livres também esses cidadãos no sentido de ter condição de escolher entre soluções diferentes, ou seja, entre partidos que têm programas diferentes e alternativos. O que ele está querendo dizer isso aqui é o seguinte, que para que a democracia ela seja plena e ela seja exercida plenamente, é preciso que se dê opções para que as pessoas possam escolher entre um candidato A, B ou C, certo? Ele está criticando aqui a ideia de partido único, né? Uma quinta proposta, né, que ele coloca é que seja por eleições, seja por decisão coletiva, deve valer a regra da maioria numérica, ou seja, o que a maioria escolher, certo, é o que vale. Nenhuma decisão tomada pela maioria deve limitar os direitos da minoria, particularmente o direito de se tornar, por sua vez, maioria em igualdade de condições. Ou seja, mesmo que a decisão da maioria prevaleça, ela não pode, de hipótese alguma, suplantar os interesses da minoria. Não é porque a maioria escolheu, não é porque a maioria votou que você deva menosprezar os interesses da minoria também. Por exemplo, você é eleito um presidente da República, você vai governar para o país. Você não vai governar apenas para aquela maioria que lhe elegeu. Ok? Essa é a tabela bobiana, né, das regras democráticas para a gente iniciar. Comecei com o pensamento de Norberto Bobbio, porque ele é um dos pesquisadores da democracia mais estudado no mundo. E é importante a gente ter essa noção. Então, democracia, quando falamos em democracia, a gente fala em poder do povo, né? Demo significa povo. Então, democracia seria um poder popular, né? É você dar a palavra à população. Então, a base de qualquer democracia é a concepção de soberania popular. Só que tal soberania só se torna efetiva com a representação através do voto. Quanto mais pessoas têm direito a votar e serem votadas, maior é a soberania de um povo. Não adianta você restringir o voto a um grupo de pessoas. Por exemplo, como era até pouco tempo atrás, até a década de 80, quase chegando na década de 90, analfabetos não podiam votar. Como é que você vai ser governado por determinadas pessoas se você não tem direito a escolher quem é essas pessoas, né?
como, por exemplo, as mulheres que até 1932 também não podiam votar no Brasil e por aí vai. Então, essas restrições não podem acontecer, né? É prerrogativa de uma democracia que o maior número possível de pessoas participe das escolhas referente ao seu país, à sua cidade, ao seu estado, certo? E isso se dá através do voto. E você não pode restringir isso aí. Né? Você tem até essa chargezinha aqui, né, que fala justamente na questão dos analfabetos, porque até determinada época, analfabeto não votava. Então, quanto mais analfabetos tivesse, melhor, certo? Porque era de interesse que deixasse de fora um grande número de pessoas votando, certo? Universalização do sufrágio, né? Quando a gente fala em sufrágio, a gente está falando de voto. Então, essa condição de soberania popular, né? De voto universal, com todas as pessoas, todo cidadão tendo direito a voto, certo? Foi fruto de uma luta histórica muito grande. Nem sempre o voto foi universal como é hoje. Como eu disse, as mulheres no Brasil só puderam votar a partir de 1932. Até a promulgação da Constituição de 1988, analfabetos não votavam no Brasil. Né? Houve um período no Brasil, né, no final do século XIX, em que o voto era censitário, ou seja, fazia-se um censo, né, para verificar quais eram as posses do eleitorado, e só aquelas pessoas que tinham tantos hectares de terra e tal é que podiam votar. Pessoas pobres não tinham direito a voto no Brasil. Então, isso restringia muito. Então, a luta pela universalização do voto é que trouxe essa democratização maior que a gente tem hoje. Então, foram muitas lutas necessárias para ampliar o número de pessoas com direito a voto e a ser votado também. Né? Durante o liberalismo clássico, somente o homem adulto e economicamente independente era considerado capaz de ter discernimento para tomar decisões políticas. Ou seja, acreditava-se que aqueles homens que precisavam trabalhar, que passavam um dia trabalhando para poder tirar o seu sustento, não tinham condições nem tempo hábil para poder pensar nas coisas referentes ao seu país, à sua cidade. Então, eles não tinham discernimento para isso. Né? Como é que uma pessoa que passava o dia trabalhando tinha o discernimento de poder tomar decisões? Certo? E fora isso, excluíam-se também as mulheres, como eu já disse aqui. Né? Então, essas pessoas não tinham competência, segundo acreditava-se, né? Não tinham competência para tomar decisões políticas, certo? Isso era proferido por intelectuais, né, do mais alto gabarito. Você tem, por exemplo, aí Benjamin Constant, né, que dizia que aqueles condenados ao trabalho diário e à eterna dependência não são mais bem informados que uma criança. Ou seja, ele comparava os trabalhadores a crianças que não tinham discernimento. Né? Já o filósofo Immanuel Kant, né, afirmava que para exercer direitos políticos, além de ser homem, era preciso ser senhor de propriedades. O dependente, o criado e o operário não podiam ser membros do Estado e não estavam qualificados para ser cidadãos. Ou seja, quase uma ideia da democracia grega, né? Você nem todo mundo pode ser cidadão. Então, essa era a ideia que se tinha no século XIX referente à participação política. Né? Pessoas que não tinham posses, trabalhadores, mulheres, eram comparados a crianças. Até esse período aí do liberalismo clássico, a ideia do voto, do sufrágio, era restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Né? Isso chegou, inclusive, ao Brasil. Então, as lutas pela universalização do voto é que levaram ao que nós temos hoje. Né? O voto feminino foi uma briga de mulheres no mundo todo. Como eu disse, no Brasil, só em 1932, né, foi que a mulher teve direito ao voto, certo? E em 88, com a promulgação da nossa Constituição, foi que analfabetos teve direito a voto. Né? Fora isso, você também tem a questão do voto secreto, né?
que durante muito tempo o voto ele não era secreto. Você acabava tendo que dizer em quem você estava votando. Isso levava também ao chamado voto de cabresto, né? Onde os coronéis, os fazendeiros levavam seus empregados, né, para votar e já diziam a ele, ó, você vai votar nesse camarada aqui, você tem que votar nesse aqui e por aí vai, certo? Somente quando o voto passou a ser mais secreto, que o cidadão passou a ter um pouco mais de direito do voto, mas ainda assim conseguia se restringir muitos dos votantes porque analfabeto ficava de fora, certo? E ainda hoje, essa ideia do voto de cabresto em algumas cidades do interior ainda existe, né? Existem muitas pessoas que ainda votam por dever favores a determinados políticos e com medo que eles descubram que ele votou em outro candidato, ou com medo de perder o emprego, ou um cargo comissionado que ele tem na prefeitura e tal, e acabam votando no candidato A, B ou C, no político A, B ou C, por conta disso, certo? É uma nova forma de voto de cabresto, né? E aí, galera, nós tivemos um período, né, um lapso na nossa história, né, do período republicano até hoje, um lapso de 21 anos sem poder exercer o direito ao voto, né, que foi o período da nossa ditadura militar no Brasil, né? E nós entramos num período aí de ditadura onde foi tirado do cidadão o direito de escolher os seus representantes, tanto os presidentes da República como governadores e até prefeitos, eles eram escolhidos de forma indireta pelo governo federal, certo? E nós tivemos esse período aí, e aí lá para 1983, 84, quando já o Brasil já estava dando mostras de que iria haver uma abertura, né, e que os militares iriam largar o osso, né, iria deixar novamente os civis assumirem o governo, até mesmo porque o Brasil estava mal das pernas, né? Então começou a haver as reivindicações por diretas já no Brasil, certo? Em 83 para 84, milhares de pessoas foram às ruas exigir o direito de votar para presidente da República, certo? Encheram-se praças, né? Uniram-se diversas bandeiras partidárias em torno de uma única questão, que era o direito ao exercício do voto. Então você tinha aí trabalhadores, né, artistas, políticos das mais diversas vertentes reivindicando o direito pelas diretas. A outra manchete de hoje: passeata e comício pelas diretas em São Paulo. Nossos repórteres falam de lá ao vivo. Tem milhares de pessoas aqui e ainda continua chegando gente de todos os cantos da cidade no Vale do Anhangabaú. O centro de São Paulo está tomado pela maior manifestação política de sua história. Os artistas já cantaram. Agora, os políticos falam para a multidão. O Jornal Nacional começa daqui a 1 minuto. Mas ainda assim, infelizmente, né, mesmo com toda essa reivindicação popular, a primeira eleição que nós tivemos para presidente no Brasil, pós-ditadura militar, ainda foi indireta. Foi o colégio eleitoral que escolheu. Não passou a emenda, né, que dava direito a uma eleição direta, né, que passou a emenda que dizia que a primeira eleição seria de forma indireta e somente a partir das demais que seria de forma direta, certo? Mas ainda assim foi uma conquista, porque nós tivemos eleito o primeiro presidente civil, né, desde 64, né, após 21 anos de ditadura militar, nós elegemos o primeiro presidente civil, certo? E foi uma comoção nacional, né? O Brasil estava em êxtase nesse momento, certo? Então foi eleito Tancredo Neves, né? Representante da oposição ao governo, inclusive, certo? Você teve aí nessa eleição direta participando 2 partidos, né? A Arena, que concorreu ao cargo Maluf, né, representando o governo dos militares, e você teve o MDB, certo,
depois virou PMDB e voltou a ser MDB de novo, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era representando os civis, né? E você tinha Tancredo Neves como presidente e seu vice era José Sarney, ok? Então foi uma comoção nacional, só que Tancredo não chegou a assumir o cargo. Ele ganhou as eleições, mas logo em seguida ele adoeceu, certo? E veio a falecer. E ficou todo mundo muito preocupado na época se iria voltar, iria retroceder, os militares iriam tomar de novo o poder, mas só que, felizmente, isso não ocorreu. O vice assumiu, José Sarney, e demos início ao nosso novo período democrático, republicano, né, que é o que nós temos até hoje, certo? Os primeiros anos da nossa implume democracia foram muito difíceis, né, no governo Sarney, não tão por culpa do presidente Sarney, mas pelo momento histórico em que nós estávamos vivendo, com inflação altíssima, o Brasil estava quebrado economicamente, certo? Nós tínhamos inflação no Brasil que chegava a 600% ao dia, né? Então era muito alta a inflação no período, ok? E nós tivemos que enfrentar isso aí, né? E de lá para cá muita coisa aconteceu, só fortalecendo a nossa democracia, né? Ainda na década de 80 nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, aqui a Constituição que nós temos até hoje, considerada a Constituição Cidadã, certo? Inclusive a semana passada ela fez aniversário, né? 32 anos de Constituição, isso é fantástico, né? Nós tivemos a eleição, finalmente a primeira eleição direta, onde foi escolhido o primeiro presidente eleito democraticamente através do voto, que foi Fernando Collor. Tivemos também o impeachment desse mesmo presidente, o que já é um fato assim para a nossa democracia muito bom, né? Significa que ela estava se fortalecendo naquele período, certo? Depois nós tivemos a eleição de um intelectual, né, um sociólogo aí representando a categoria, né? O sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos a eleição do primeiro presidente vindo da base popular, né, um operário, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos a eleição da primeira mulher presidente do país, presidenta, né, como ela mesma gostava de ser chamada. Nós tivemos aí as manifestações de rua de julho de 2013 também, né? Depois nós tivemos o impeachment da presidente Dilma, mais um impeachment na nossa recente democracia. E, por último, nós tivemos a eleição de um ex-militar, né? Tivemos de novo, né, conduzido ao cargo um militar, né? No caso, um ex-militar, só que dessa vez pelas vias democráticas. Então, isso mostra, né, que nesses últimos anos a nossa democracia só vem se fortalecendo, né? Então, a ideia de democracia, de poder soberano do povo, né, no Brasil, ela vem se fortalecendo. A nossa democracia ainda é muito recente. Se você for comparar a democracia, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem séculos, né? A nossa democracia, até mesmo o período republicano, a proclamação da República para cá, é um período curto, mas de lá para cá tiveram algumas interrupções na nossa democracia. E a maior interrupção dela foi os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Desde o fim da ditadura para cá, né, nós temos um período muito curto de democracia, mas que já dá mostras, né, de que ela vem se fortalecendo ano após ano, né? E aí nós estamos em vias de termos mais uma eleição, de exercer o nosso direito democrático ao voto, né? E fica aí o recado, né? Lembrem-se, na hora de votar, do tanto de luta que foi preciso para que nós pudéssemos ter esse direito, exercer esse direito do voto. Né? Não vamos desperdiçar esse direito aí, vamos ser conscientes, vamos pensar bastante, né, de como nós vamos exercer esse direito democrático de cidadania, ok? E por falar em cidadania, né, a nossa próxima aula, nós vamos abordar o tema cidadania, ok? Espero que tenha ficado claro e que tenha ficado essa ideia de que a democracia
tal como nós temos hoje, ela foi uma construção histórica, que nem sempre foi assim, certo? E que o direito ao sufrágio, o direito ao voto para mulheres, para analfabetos, para maiores de 16 anos, como é o caso do Brasil, ter direito a voto, embora seja facultativo, certo? Isso é uma conquista, certo? É uma conquista e é um dos exercícios maiores de cidadania. Cidadania essa que a gente vai ver na próxima aula. Beleza? Então, vamos ficar por aqui e saravá!